Ainda bem. Ora, muito bem, já estamos em direto. Dar as boas-vindas a todos que já nos ouvem. Estava aqui a receber várias mensagens já de ansiedade, mesmo sendo só às 22. Bem-vindo, José Boto. Obrigado por ter aceito o nosso convite para furar um bocadinho a quarentena desta Obrigado forma. eu. É um prazer enorme, um privilégio enorme poder contar consigo hoje. Aqui o nosso irmão da arte vegan, o Paulo Santos, que me acompanhou durante largos meses os comentários de futebol internacional na Rádio Estádio. Um prazer ouvi-lo de novo e vê-lo, ainda por cima. Prazer todo meu, grato. E o André da Silva, aqui um jovem talento que estava a mostrar os seus dotes também na rádio, os seus comentários, jovem treinador, que ainda por cima, quando eu o convidei, ficou muito contente porque o José Boto era uma referência, é uma referência, não era, para ele, e portanto vais poder falar de futebol aqui como nós estamos com alguém que te diz muito. Portanto, bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. E dizer a toda a gente que nos segue e cada vez estão a entrar mais online, que podem fazer as vossas perguntas, aliás, devem, assim é que vale a pena. Eu tenho aqui bastantes temas alinhados que eu acho que vão dar aqui água pela barba. O Paulo Santos ontem lançou-me logo o bichinho com um deles. Vamos deixar para depois, que aqui para ver o que é que o nosso José Boto acha do cholismo, mas é depois. Ele ontem deu-me esta dica, José Boto, tenho que dizer, portanto... Eu sou suspeito. É verdade. Vamos lá falar disso. Vamos falar disso. Antes de mais, como é que está a situação no Shakhtar? Está toda a gente segura? O que é que o clube decidiu? Como é que está a correr tudo em relação a isto que nos apanhou a todos de surpresa? Bem, o clube teve conhecimento da gravidade da situação um pouco a seguir ao jogo da Taça UEFA, da Liga Europa com o Wolfsburgo, e aí tomou logo medidas de colocar os jogadores tentar colocar os jogadores em quarentena, mas a Liga Ucraniana decidiu que se tinha que jogar, e ainda fizemos uma jornada depois dessa jornada da Liga Europa. A partir daí, sim, o governo ucraniano tomou medidas parecidas com aquelas que o governo português já tomou, e neste momento os jogadores estão todos em casa, cada um com o seu plano de trabalho, e esperamos também o desenrolar da situação. Mas está toda a gente segura, tanto jogadores como treinadores, até ao momento, até hoje, que falei com alguns deles, está tudo, felizmente, está tudo bem. José Boto, eu falava hoje, antes de avançarmos para os outros temas, falava hoje com um amigo aqui em comum, até também é scout num grande clube, ele estava-me a dizer que do mal que aconteceu a todos, para um scout isto é uma altura boa, porque dá para ver muito. Eu peço desculpa, mas eu não estou a ouvir. Muito bem, não sei, o Paulo Santos e o André estavam a ouvir, não? Sim, mas houve aqui uma interrupçãozita, sim. Foi? E agora já consegue ouvir, José Boto? Consegue ouvir agora? Não sei se o José Boto nos está a ouvir, se foi aqui uma perda momentânea. Vamos lá ver se entretanto ele consegue. São as questões técnicas, mas acho que a qualquer momento. José Boto, já me consegue ouvir? Eu peço mesmo desculpa, mas eu não consigo ouvir nada de nenhum de vocês, acho eu. Sim. Vocês conseguem me ouvir? Eu não consigo ouvir. Sim. Conseguimos. Eu não ouço ninguém. Sim. Eu vou mandar aqui uma mensagem ao José Boto pelo Messenger, um bocadinho. Vou-lhe dizer para ele sair e voltar a entrar, que é para podermos ver se foi aqui algum problema técnico, porque nós até estamos a ouvir bastante bem, na verdade. Sim, agora sim. Estamos a ouvir bem. Não sei se o José Boto já nos ouve, não? Ele desligou aqui o micro, agora vou tentar. Nós conseguimos ouvir tudo o que se está a passar ali, entretanto dar as boas noites aqui a toda a gente que nos está aqui portanto, a dar as boas noites. Boa noite a todos. O José Boto já vai voltar. Aqui um problema técnico. Boa noite ao José Pedro Marques, ao José Freitas, ao Tiago Quaresma, João Paulo, toda a gente que nos está a dar aqui em especial para o André da Silva. Já tens aqui os teus fãs também. Ao Ricky Leal, Pedro Brito. Portanto, Paulo Santos, enquanto o José Boto se volta a ligar, estranho foi estas ligas e estes países, por exemplo, na Bielorrússia, que é um atentado, quanto a mim, que se recusam a acabar com os campeonatos, não é? Quer dizer, não havia outra maneira, porque a saúde tem que vir primeiro, não é? É evidente, há valores que estão acima de todos os outros, não é? E não pode ser de outra forma, quer dizer, não, aquilo que estamos a viver é profundamente, eu diria, trágico, não é?
E por muito que o futebol, enquanto indústria que move milhões, seja de facto, nessa medida, uma atividade muito estruturante nas sociedades atuais, mas valores mais altos se impõem e, portanto, não, todos nós temos saudades de ver futebol, mas é evidente que não pode ser e, portanto, quem toma decisões tem que as tomar de uma forma. Eu até defendo que, enfim, eu até acho que aquilo que está a ser decidido por muitos decisores a nível europeu, quanto a mim, peca por escasso. Muitas decisões pecam enfim, por alguma moderação que eu acho que... Exatamente. E a demora, algum laxismo até, algum conservadorismo que não ajudou ninguém. Aliás, há uma tese, transformou-se o inferno que todos sabemos devido ao jogo da Liga dos Campeões, em que saíram milhares e milhares de pessoas para as ruas para celebrar a vitória da Atalanta, e obviamente agora dói muito, porque basta ver o que se passa. André, tens ocupado bastante o teu tempo, pelo que tenho visto, a ver jogos do antigamente, não é? É uma boa altura para isso. Enquanto o José Boto agora já regressou, já nos ouve, não é? Já ouço. Vamos então só deixar aqui o André dizer que eu tenho visto, tens publicado, tens visto muitos jogos de antigamente, não é? Tens aproveitado. É verdade, tenho feito uma mistura de rever jogos de jogadores que me lembrava mais de, não que eu seja muito velho, mas de ver mais novo, e de facto de perceber se aquilo era só o encantamento que todos tínhamos quando somos mais novos por alguns jogadores, ou se eles de facto, agora que consigo olhar para as coisas com outros olhos, eram de facto tão bons como eu achava, e na falta de futebol, como disse o Paulo, e muito bem, que nos faz muita falta, até por uma questão de intoxicação daquilo que são os nossos dias em termos de notícias. Não podendo estar a ver os jogos de hoje, aproveito para rever jogos que me marcaram de uma forma ou de outra, ou que alguém me disse que seriam obrigatórios de ter visto, e também quase fazendo a ponte para aquilo que dizias antes do áudio do Sr. José Boa Tiro Abaixo, aproveitar para fazer alguma observação de outro nível, não é? Mas também fazer alguma observação que muitas vezes acaba por não acontecer por falta de tempo. Isso é interessante porque há muita gente que acha que o futebol que se praticava nos anos 80 e 90 era mau futebol, mas não é bem verdade, pelo menos na minha opinião. Nada verdade até. José Boto, estava-lhe a perguntar há pouco, eu falei com um chief scout hoje também, amigo, que me estava a dizer que esta altura, sendo má, acabou por lhe dar tempo que ele não tinha antes para ver muitos jogos que não tinha conseguido ver. É o seu caso também? É um pouco, é. Nós vivemos tanto numa sociedade, e o futebol não foge a ela, em que tudo é muito rápido, tudo é muito estressante, e neste momento isto dá-nos tempo para parar um bocadinho, refletir e, mesmo no nosso trabalho, tentarmos pôr as coisas em dia. Mas também, tal como o André, tenho visto também alguns jogos antigos, daqueles que já vi para aí 100 vezes, mas que nos mostra exatamente o contrário, que antes a qualidade técnica era muito melhor do que é hoje. Eu partilho da opinião. Eu tenho ouvido muita gente dizer que nos anos 80 só se dava fruta no futebol, mas eu acho que as pessoas deviam se calhar puxar a fita atrás, e até antes, nos anos 70, e ver equipas e seleções que jogavam um futebol fantástico, e o nosso primeiro tema até vai para aí, que vai ser o Johan Cruyff, porque faz 4 anos que partiu fisicamente, mas que é imortal, e lanço precisamente pelo José Boto para darmos a volta depois pelo Paulo e pelo André da Silva. O legado que deixou o Johan Cruyff como jogador e depois como treinador é imortal, é infinito, porque é um toque muito particular naquilo que depois foi o futebol do Barcelona, mas não só. Aconselho a todos um texto do Nuno Amado hoje no Expresso sobre o Cruyff, que é maravilhoso. O Nuno é uma das pessoas que melhor escreve sobre futebol, e o texto está delicioso. O Cruyff marcou definitivamente o futebol nos últimos 20 anos. Foi, para mim, aquela pessoa que mais marcou o futebol, tanto como jogador, mas sobretudo depois como treinador, e aquilo que ele influenciou depois os outros treinadores que vêm da escola dele, e que o expoente é o Guardiola, mas não só. Ele é realmente para mim, então,
é uma figura mítica do futebol. Pode-se Em todos os dizer que níveis. nesse caso era um visionário, não é? Não, muitas vezes utiliza-se esta expressão de forma errada, porque sim, mas no caso dele não. Sim, ele era realmente um visionário, era alguém que não tendo um conhecimento, ou seja, o conhecimento dele era um conhecimento empírico, não é? Ele conseguia transmitir e fazer com que as pessoas entendessem os seus pontos de vista de uma forma extraordinária. Portanto, ele marcou toda uma geração. A mim marcou-me muito também, marcou-me muito aquele Barcelona do Cruyff, que eu lembro-me que dava indiferido à segunda ou à terça-feira na SIC, e eu ainda hoje tenho as cassetes de VHS com os jogos quase todos que davam e marcou-me mesmo muito. Por estrela, a narrar alguns jogos. A narrar, exatamente. Era fabuloso. O Corunha do Bebeto também na altura, era um futebol espanhol que nós começámos a descobrir aqui. Paulo Santos, tu hoje publicaste também algo sobre o Cruyff, e uma das muitas frases que ele deixou, que são autênticas lições de vida e de futebol, que era aquela em que dizia que os treinadores falavam muito de movimento e de correr, mas que para ele era mais importante era o cérebro e os jogadores saberem onde é que deviam estar posicionados. Portanto, foi um dos mantras que ele deixou, mas Johan Cruyff realmente é daqueles nomes que, para quem gosta de futebol a sério, como nós, os quatro, tem que ser recordado hoje, e por isso eu quis iniciar por aqui. Sem dúvida, e foi muito... Ontem, quando me fizeste o convite, foi logo das primeiras coisas que me vieram à cabeça, foi justamente ser nesta data em que nos abandonou uma figura, como disse o José Boto, uma figura tão mítica e tão marcante, e sobretudo que deixou uma marca indelével no futebol mundial. Isso aí, não sei se, pelo menos na nossa existência, andamos todos mais ou menos na casa dos 20, 30, não é? Na nossa existência foi, sem dúvida, para mim, talvez a figura que mais marcou o futebol mundial. Isso parece-me indiscutível. Aliás, eu nunca mais voltei a ver uma equipa jogar com 3 defesas de forma pura, não é? Um central e 2 laterais, que era assim que jogava o Dream Team do Cruyff. Hoje em dia, e agora estão a regressar novamente os sistemas de 3 defesas, mas não são 3, são 5, porque são 3 centrais e 2 laterais. Mas era de facto a filosofia que ele impôs no Barcelona, e que ainda hoje subsiste, e que ainda hoje é a marca daquele clube e daquela escola, que é acima de tudo, deve-se a ele, fundamentalmente, apenas e só a ele. Isso, depois havia o lado da personalidade dele, que era muito vincada, extra-futebol, mas pegando o futebol também. Lembro-se daquelas guerras com a publicidade e com tudo. Foi um ativista e um homem marcante também por tudo isso, porque ele marcou muito o futebol. Era como jogador, mas também o próprio homem, a própria figura, né, Paulo? E isso são coisas que marcam. Aliás, para se atingir o patamar que ele atingiu, eu acho que tem que ser alguém também com outro tipo de qualidades humanas também, que não só jogar futebol. Isso sem dúvida. Sem dúvida. André, deixa-me fazer aqui a primeira ronda. Tu, sendo mais jovem, o que é que captaste do Cruyff e o que é que chegou até ti? Sei que te interessas, que lês muito, e isso é logo algo também muito interessante e que te preocupas em conhecer e saber. O que é que nos podes dizer sobre o que é que o Cruyff chegou até ti? Era exatamente aí que eu ia chegar. A questão geracional parece-me aqui fazer toda a diferença. Obviamente que acaba por ser uma grande referência, mas talvez não tão grande como tenha sido para os 3, por uma questão, ou seja, de tempo. E acho que a palavra até que vocês procuravam aí, e que a disseram por várias outras formas, para além daquilo que trouxe ao jogo de novo, é o carisma. É o carisma que rodeia o Cruyff, como rodeia muitos outros grandes pensadores do futebol, inclusive até só de leitura, e por me ser incutido isso por alguns colegas. Falo, quando penso em futebol holandês e em ideias, vem mais o Rinus Michel até do que o Cruyff, mas ou seja, acaba por ter peso mais numa de filosoficamente pensando, do que em termos materiais naquilo que posso trazer ou não ao jogo. De qualquer forma, é impossível, geracional ou não, contornar aquilo que é o nome do Cruyff, e o José Boto falou muito bem no Guardiola, talvez ser o expoente máximo, e a herança que eu tenho
pela minha faixa etária, acaba por ser o Guardiola, e isso o Paulo disse que foi a melhor equipa que viu jogar, a minha foi claramente a do Guardiola, aquela equipa que ganha por 3, 4 anos seguidos, a dominar 95% dos seus jogos em posse e em golos e não deixando o adversário sequer tentar. Acho que todos concordamos que foi isso que aconteceu durante 2 ou 3 anos no mínimo. Portanto, essa acaba por ser a minha referência de Cruyff, ou seja, a minha referência de Cruyff é Guardiola. Sim, é Irança. Exatamente. Eu não querendo deitar aqui muitas achas para a fogueira, digo já, a equipa que eu gostei mais de ver, e não me quero armar em dinossauro, foi o Brasil em 82, mas isso Pronto. vamos ter tempo de falar sobre essas coisas todas, mas foi Deixa-me só dizer que o André, desculpa Ramo de interromper, mas o André percebeu que eu tinha dito que a melhor equipa que eu vi jogar tinha sido o Dream Team do Cruyff. Não, foi de facto okay. o Brasil. Não, okay. Uma das, mas mas concordo contigo. Eu já pensei nisso várias vezes e se calhar o Barcelona do Guardiola, porque tinha mais organização porventura do ponto de vista tático, talvez consiga ser ainda mais sublime do ponto de vista mais limada, não é? Mais limada, assim. Mas a equipa que, por razões emocionais, porque o futebol para mim também é muito isso, que mais mexeu comigo e que me transporta para uma altura da vida toda ela, e já falámos nisso na década de 80, foi o Brasil de 82. O Brasil de 82, do Zico, do Sócrates, do Éder, do Edinho, até do Serginho, que era o mais desengonçado deles todos. Era uma equipa que eu chorei. Eu acho que eu chorei, foi a primeira vez que me vieram as lágrimas aos olhos. Lembro-me, era uma tarde de sol, estava a ver o jogo na minha sala de jantar, e aquele sacana daquele Paulo Rossi, ainda hoje, sério. Ainda dói. Ainda dói. E depois de uma primeira fase que não ganharam a ninguém, a verdade é essa. José Boto, eu até estou com o casaco do Zimbru, da altura em que fui diretor desportivo do Zimbru na Moldávia, que é uma altura que eu guardo com grande carinho, e a Moldávia era ali encostada à Ucrânia, e portanto nós muitas vezes íamos à Ucrânia, nomeadamente a Odessa, por causa digamos, dos bons ares que havia naqueles lados ucranianos. Por causa da praia. Era só por causa da praia, e portanto falávamos muito com os ucranianos. Na altura o Paulo já estava no Shakhtar, e a falar com os ucranianos de futebol muitas vezes, eles diziam que o Shakhtar era para eles tipo, era o Barcelona lá do sítio, não é? Porque queriam sempre jogar muito bom futebol. Falaram-me disto muitas vezes, estavam sempre a dizer, o Shakhtar aqui é tipo o Barcelona, a equipa que joga bem e tem essa matriz e que não abdica dela. Assim é, não é? Porque eu aqui há dias falava com o Fernando Valente, que é alguém que eu gosto muito, e ele disse-me, inclusivamente com o José Boto, quando lhe falou, o Luís Castro, etc., tem muito que ver também do facto de ele ser um treinador que privilegia isso. Há ali uma filosofia que é do clube também. Há claramente ali uma filosofia do clube que quer ganhar, mas quer ganhar de uma maneira. Ou seja, quer ganhar a dominar os jogos, quer ganhar a dar espetáculo. O Paulo falou há pouco ali de uma coisa muito importante, que é a parte emocional do jogo, e o futebol tem que transmitir alguma emoção. Neste caso, o presidente do Shakhtar, ele é alguém que quer ver a sua equipa e quer sentir-se emocionado a ver a sua equipa jogar. E pronto, e é um fã também do Brasil de 82, do Barcelona do Cruyff, do Barcelona do Guardiola, e então quer replicar um pouco aquilo na sua equipa, que neste caso o Shakhtar, e se vocês repararem, mesmo no tempo do Lucescu, que esteve muitos anos no Shakhtar, era um futebol muito ofensivo, um pouco desorganizado na parte defensiva, por isso levava muitas vezes algumas tareias nas competições europeias, e o Paulo deu-lhe ali algum equilíbrio, mas esta matriz de um futebol ofensivo é algo que eles não abdicam. E como tal, nós temos que procurar treinadores e jogadores que ponham em prática esta que é a ideia do clube, não é? Por isso... Daí o brasileiro, o jogador brasileiro, mas não é qualquer jogador brasileiro também, não é? Porque realmente tem que se enquadrar nesse... Sim, o facto de ser brasileiro é porque para nós é mais fácil irmos buscar jogadores com qualidade ao mercado brasileiro. Por outro lado, também é verdade que para se jogar este tipo de futebol existem várias condições que o jogador tem que ter,
mas uma delas é que tem que ser tecnicamente bom. Ou seja, a relação com bola de um jogador que joga este tipo de futebol tem que ser boa. Um jogador não pode ter uma recepção má, um primeiro toque mau, e um facto é que os brasileiros, essas coisas têm resolvidas quase desde que nascem, não é? Depois têm outros problemas que se conseguem limar, mas neste tipo de jogo é óbvio que os jogadores têm que ter uma qualidade técnica muito acima da média e é isso que nós procuramos. E como para nós é mais fácil, sei lá, ir buscar ao Brasil do que é, ou seja, mais fácil em jogadores de qualidade, não é? Mais fácil ir buscar ao Brasil do que ir buscar a Espanha ou aqui a Portugal. Optamos pelo jogador brasileiro. Por outro lado, também é mais fácil o jogador brasileiro adaptar-se, porque já lá estão tantos e aquilo funciona como uma comunidade, e a adaptação torna-se muito fácil para o jogador brasileiro. Muito bem, eu depois de fazer esta ronda, vou às primeiras perguntas aqui do público, à ajuda do público, já lá vamos. Paulo Santos, para o José Boto, obviamente está a falar em causa própria, o Shakhtar diz-lhe muito, está imbuído no projeto, mas nós podemos acrescentar aqui realmente, por exemplo, o Shakhtar com o Paulo Fonseca, realmente eu lembro dos jogos, por exemplo, no City, com o Guardiola depois a deixar grandes elogios e não elogiou porque sim, elogiou porque realmente o Shakhtar chega lá, bate-se, faz um grande jogo e é realmente uma equipa que na Europa começou a ser respeitada não só por jogar um futebol bonito, porque era realmente uma equipa que trazia algo muito importante para o panorama do futebol europeu. Sem dúvida, aliás, sem dúvida. E aquilo que o José Boto dizia há pouco é, para mim, algo que eu considero que é fundamental, é haver uma sintonia entre todos os atores do clube, não é? Eu tenho ouvido o José Boto falar em outros fóruns e leio também entrevistas e acho que é exatamente isso. O que o Shakhtar tem agora ali é de facto está tudo em sintonia, portanto, presidente, direção, equipa técnica, todos estão imbuídos da mesma filosofia e naturalmente que quando assim é, mais tarde ou mais cedo os resultados acabam por aparecer e sobretudo o rendimento da equipa, aquilo que é o rendimento em termos daquilo que se pretende, que é esse futebol de vocação ofensiva, um futebol de posse, um futebol que emociona e que atrai, e isso nós portugueses tivemos a oportunidade de ver aquilo recentemente, uma equipa que ainda para mais vinha de uma paragem de inverno, que é habitual naquelas latitudes, e isso seria um handicap, mas não foi. Aliás, a dúvida que se colocou na altura foi qual é que era a equipa que vinha dessa paragem, se era o Shakhtar ou se era o Benfica, porque pronto, efetivamente eu penso que o jogo na Luz, eu por acaso estive lá, vi ao vivo, e a sensação que deu foi que de facto foi um bom treininho de organização ofensiva que o Shakhtar fez no Estádio da Luz. É assim, eu não consigo dizer as coisas de outra maneira, muito corretas, muito politicamente corretas, não o sou, não consigo ser, foi isto que eu vi, e mérito indiscutível para o Shakhtar e para todos os seus responsáveis, porque de facto está ali um projeto muito interessante e que deveria ser exemplo para muitos outros clubes. Para quem gosta de futebol é uma delícia, não há dúvidas. André, eu lembro-me precisamente ainda na Rádio Estádio, fizemos uma revista de imprensa, na altura havia muita gente a falar disto e daquilo do sorteio. Eu lembro-me de tu dizeres que realmente até achavas que o Benfica ia ter a tarefa mais complicada e tocaste ali alguns pontos do Shakhtar. Acabou por se confirmar precisamente por ser a qualidade de jogo que o Shakhtar acrescenta e que é indubitável. Eu ia mesmo por isto que o Paulo estava a dizer, que é a palavra projeto. Eu acho que isso é o que falta muitas vezes. E às vezes, independentemente daquele que é o projeto, haver um projeto. Seja esse projeto o do Atlético de Madrid, seja esse projeto do Barcelona de Guardiola, seja esse projeto o do Shakhtar Donetsk neste momento. E dependendo, obviamente, do país onde está inserido, da competição que joga, dos objetivos que tem, mas tem um projeto. E esse projeto não cai.
E esse projeto tem uma sequência lógica, e isso vê-se, por exemplo, pela escolha de treinadores de Paulo Fonseca, a Luís Castro, ao Ministério Fernando Valente para o desenvolvimento e para a entrada na equipa sénior, digo eu, não é? Ser mais fácil, e a escolha do jogador brasileiro com certas e determinadas características, e não só brasileiro. Este ano eu tenho medo de dizer mal o nome, eu penso que é israelita. O Salomão, por exemplo, é um jogador que eu tenho... Israelita, não é? Pois é isso. Ou seja, é um jogador que sai de uma zona geográfica completamente distinta, mas é um jogador que continua a acrescentar e a fazer parte daquele modelo de jogo e entra ali que nem maluco. E a ter as mesmas características dos brasileiros. Era exatamente isso que eu queria dizer. Ou seja, vamos buscar um jogador em Israel que jogava em Israel e que joga igual a um brasileiro. Portanto, isto não é feito aleatoriamente. E em relação ao jogo do Benfica, eu acho que a primeira parte vem porque a primeira parte do Shakhtar se ter superiorizado ao Benfica, na minha ótica, vem de duas coisas. A primeira é a diferença de qualidade individual. Eu acho que o Shakhtar tem muito mais qualidade individual e que isso, quando as coisas estão equilibradas, acaba por fazer a diferença. E a segunda é ser capaz de se adaptar ao jogo, e o Benfica foi tentando várias abordagens e o Shakhtar foi capaz de se adaptar ao jogo, e o contrário não foi. O Shakhtar mudou de abordagem e o Benfica não se conseguiu adaptar durante o jogo às mudanças que o próprio jogo pedia e àquilo que diferentes jogadores traziam ao próprio jogo. Portanto, acho que esta é a grande das diferenças, e por isso também o Shakhtar está de parabéns, e é, na minha opinião, uma das equipas a ter em conta para levantar o troféu. Sem dúvida, eu concordo totalmente. Ora bem, vamos dar aqui a oportunidade a quem nos segue, e cada vez são mais, das primeiras perguntas. O André Veloso está aqui a dizer que quando se fala em Guardiola, José Boto, não esquecer da tremenda do Bielsa e do seu 3-3-1-3. Falar de Bielsa também é sempre um prazer, o El Louco Bielsa. É uma referência também para muita gente. Não sei o que é que José Boto acha do Bielsa, mas realmente apaixonante é, não? O Bielsa faz parte também de um grupo de treinadores que a mim pessoalmente me agradam muito. Mas poderíamos acrescentar aí mais alguns, como o Quique Setien, podíamos acrescentar o Paulo Fonseca, que esteve no Shakhtar e com quem tive o privilégio de trabalhar, e muitos outros. Há muitos treinadores que têm uma ideia de jogo que aquilo que mais me agrada nessa ideia de jogo é que é um futebol que é ofensivo e que dá primazia ao talento. Ou seja, são nessas equipas em que nós encontramos o maior número de jogadores talentosos num 11. E por isso eu gostar tanto e privilegiar tanto esse tipo de treinadores ou esse tipo de jogo. E o Bielsa, como é óbvio, faz parte também desse lote de infelizmente cada vez mais restrito de treinadores que adoptam essa maneira de jogar. Paulo Santos, achas isto? Aliás, acho que concordas totalmente com o José Boto, até já falamos sobre isso uma vez ou outra. Realmente, infelizmente, parece que cada vez são menos, não é? E por isso cada vez também se chama mais louco ao Bielsa e a outros, não é? Sim, o Bielsa, enfim, tem também ali traços de caráter muito sui generis, não é? Mas concordo, sem dúvida que sim. Nos últimos anos temos vindo a assistir a uma tendência cada vez mais dominante do chamado treinador estratega, que é o treinador que pensa muito em função daquilo que são os pontos fracos e os pontos fortes dos adversários e adapta a sua equipa e a sua vertente tática das suas equipas em função desse lado mais estratégico. É a chamada era da estratégia, isso é uma tendência moderna. Muitos treinadores, e esse léxico também acaba por ser transportado depois também para a vertente analítica e para quem comenta o jogo e para quem o estuda. Mas é de facto uma tendência cada vez maior e portanto eu diria que há dois grandes paradigmas atualmente, é o treinador do modelo e o treinador mais estratega, que se adapta mais camaleónico, que se adapta-se muito àquilo que são as fraquezas e as forças dos adversários e tenta tirar partido disso.
sempre com o objetivo de vencer, sendo que os outros também têm esse objetivo. São formas diferentes para chegar acreditam, exatamente, portanto, uns acreditam que chegam ao resultado positivo por via de uma identidade, de um modelo que naturalmente há uma outra aresta que se lima num determinado jogo frente a um determinado adversário, mas aquilo que é a essência do modelo persiste, e há aqueles outros e alguns levam a coisa ao extremo, que adaptam a equipa semana após semana em função daquilo que são as fraquezas, fazem uma SWOT do adversário e adaptam e montam toda a sua equipa em função disso. Esses são mais neste momento, claramente concordo com o José Boto, muito mais. Se pudesse escolher uma introdução para o tema do cholismo versus tiki-taka, era essa, mas vamos deixar isso para daqui a pouco. Mas o cholismo é um modelo. Exato. Agora podemos não gostar, agora é um modelo. Que estava em vias de extinção, e ele deu agora aqui uma resposta interessante, mas é um modelo, sem dúvida. André, sem querer divergir muito do tema, pegando nisto que estamos a falar, do que disse o José Boto, disse o Paulo Santos, mas também aludindo um bocadinho à tua experiência no futebol de formação, e tu refletiste muito sobre isso, havia excesso de formatação, ou seja, muito pouco espaço para a criatividade já nessa área que se calhar depois acaba por ter grandes responsabilidades no que acontece mais à frente na vida de um jogador e no próprio jogo, não é? Sim, e é um sim a negrito. A questão aqui e estava agora uma conversa de mais uma hora, e vou tentar ser o mais breve possível, que eu acho que isto acontece muitas vezes porque os treinadores têm medo, os treinadores de formação têm medo de irem embora e de deixarem de ser treinadores, e estão preocupados em ganhar. Para além do medo de irem embora, os treinadores querem ganhar, porque o treinador dos sub-15 quer treinar os sub-17 e o treinador dos sub-17 quer ganhar para treinar os sub-19, e assim sucessivamente, e ignoramos um pouco se há ou não um projeto do clube. Mas também acho que esta formatação do atleta vem por não haver um projeto do clube, porque se a maior parte dos clubes, que é o que não acontece na formação, na maior parte dos casos em Portugal, pelo menos nos três grandes, a maior parte deles não funcionam assim, que é dar asas ao treinador para criar um jogador, independentemente daquilo que é o resultado, dizer, meus senhores, eu quero que os extremos sejam capazes de ir no 1 para 1, quero que os laterais sejam capazes de ir por dentro e por fora, e acontece exatamente o contrário, é que estamos a privar o jogador, a formatá-lo, a metê-lo numa caixa cada vez mais, e o que eu acho que acontece hoje em dia no futebol de formação em Portugal é o jogador chega muito mais bem preparado taticamente do que o que chegava há alguns anos atrás. Conhece muito melhor todos os momentos de jogo, a transição ofensiva, defensiva, organização ofensiva e defensiva, bolas paradas, coberturas, linha coberta, linha descoberta, apoios bem colocados, os três corredores, corredor interior, corredor exterior, corredor central, ou seja, conhece muito melhor o futebol em termos táticos, na minha opinião. Em termos técnicos é um jogador mais limitado, porque corre muito menos riscos e então não é capaz de se adaptar. Mas acho que isto também é um problema que vem de base, que é, na minha opinião, o que deve ser feito, e vi há pouco tempo uma notícia do Ajax, que mandava os jogadores uma vez para a rua até uma faixa etária que não me lembro agora qual é, para serem capazes deles próprios se desenrascarem, acho que a palavra usada até acabava por ser esta, para criarem eles soluções para os problemas que surgem sem ser o treinador a dar-lhes essas ferramentas. E o que eu acho que faz falta muitas vezes em crianças mesmo, estamos a falar de crianças, estou a falar nos 9 anos, 10, 11, 12, que já são crianças que jogam à bola, é terem espaço à criatividade e não estarem tão formatados para baixar no campo e defender organizado, com duas linhas, assim, e se a bola vai lá, tu organizas a pressão e fazes cortina e obrigas a jogar para trás. Com uma criança de 9 anos, das duas uma. Primeiro não vai ter a bola, vai ter muito menos vezes a bola. E em segundo lugar vai-se fartar do jogo. Porque uma criança com 9 anos quer marcar golos, estar à baliza, fintar, fazer assistências, não quer estar ali a fazer contenção durante 30 minutos. Eu acho que se perde um bocado o encantamento do jogo. Eu acho que se perde um bocado o encantamento do jogo e, portanto, respondendo à tua pergunta, sim. Há aqui uma questão. Há aqui uma questão no futebol de formação, que é os jogadores, como disse o André, os jogadores vêm preparados, ou seja, os jogadores conhecem um jogo que lhes foi ensinado, mas não conhecem o jogo. Eu e o Paulo. Assim que o jogo sai daquilo que lhes foi ensinado, parecem umas baratas tontas, não conseguem perceber nada do que se está a passar.
E isto porquê? Porque nunca lhes foi dado a possibilidade de serem eles a conhecer o jogo. Eu costumo chamar a isto que cada vez há menos jogadores intuitivos. Jogadores que conseguem perceber o que é que se vai passar sem precisarem que o treinador lhes diga o que é que se vai passar. Porque o próprio treinador, quando prepara um jogo, prepara sobre um pressuposto de que algo se vai passar, mas pode não se passar. E normalmente nem se passa. E se o jogador não estiver preparado, ele próprio, reconhecer os problemas que estão a ser colocados no momento, temos o que temos hoje. São jogadores formatados, jogadores que são muito pouco intuitivos. Eu estou aqui a medir um pouco as palavras para não dizer qualquer coisa assim mais forte. E são realmente jogadores do ponto de vista técnico muito mais limitados. E depois há outra questão aqui que o André focou também, é os treinadores querem ganhar, querem mostrar resultados, os clubes também muitas vezes não têm projeto nenhum, o que querem é dizer que foram campeões de sub-15, sub-16, sub-13, sub não sei o quê, e então nós não jogamos com os melhores, ou com aqueles que podem vir a ser melhores, nós jogamos com aqueles que nos dão rendimento na altura, e isso é um problema gravíssimo. Eu costumo dar este exemplo cada vez que me perguntam isto sobre a formação. Tirando o Cristiano Ronaldo, eu acho que é pacífico dizer que a seguir a ele, o Bernardo Silva e o João Félix são os nossos 2 melhores jogadores, não é? Sim. Se nós olharmos para aquilo que foi o percurso deles na formação, foram jogadores que tiveram sempre muita dificuldade em impor-se. E quer dizer, e nós pensamos assim, como é que 2 jogadores com esta qualidade suscitaram tantas dúvidas àqueles que foram responsáveis pelo seu processo de formação, não é? E nós só podemos ver isto por um prisma. É que realmente o que as pessoas queriam não era que aparecesse o Bernardo Silva que temos hoje, ou o João Félix, era ganharem os campeonatos na altura. E por isso o João Félix não dava muito jeito porque era muito franzino, o outro também porque era muito pequenino, e então eram postos de lado. A pergunta que eu faço e aquilo que me preocupa muito é, neste processo, quantos João Félix e quantos Bernardos nós não perdemos? Sim. E a troco de quê? A troco de um campeonato sub-17, de um campeonato sub-15, de um campeonato sub-13, e isto realmente faz-me acho que era um tema para reflexão geral no futebol português. Sem dúvida. Paulo Santos, tal como eu, um filho no futebol de formação, portanto também pedir-te a tua opinião para isto tudo que acabamos por falar através do André e agora o José Boto, que disse coisas bastante interessantes e que ficamos automaticamente aqui a pensar, né? Principalmente este exemplo do Bernardo Silva e do João Félix, mas qual é a tua visão sobre isto também? É exatamente a mesma. Aliás, já tive a oportunidade até de conversar com o José sobre isso, que ele também tem 2 filhos na formação, um até tem exatamente, é do ano do meu. Eu não me vou poupar nas palavras, também tenho mais à vontade, não sou uma figura tão pública e, portanto, eu acho que é uma verdadeira tragédia. Eu acho que é uma verdadeira tragédia o que se vive no futebol de formação. Porque, para além desta abordagem resultadista, que eu, por acaso, estava aqui a ouvir o José Boto e estava a pensar, onde é que se deverá colocar o ónus? Será que é nas direções dos clubes ou será que se deve colocar, como dizia o André, tive aqui uma interrupção. Não sei se me estão a ouvir. Está um bocadinho... Estamos a ouvir. Pronto, o Rémulo é que não o estou a ver. Nós conseguimos ouvir. Eu estou cá, mas ora vê lá. Deixei de te ver a ti, deixei de ver todos mas e depois deixei de... Pronto, estava a dizer, onde é que se coloca o ónus?
nos clubes, na falta de lá está do tal projeto, ou como dizia o André, será que devemos colocar o ónus nos treinadores que estão mais preocupados com os seus resultados e com aquilo que é a sua projeção de carreira e etc. Não sei. Aquilo que sei é que, de facto, o que interessa não é formar, o que interessa é ganhar a todo custo, ganhar, se for preciso, com miúdos que até são mais velhos, e para isso há expedientes que todos nós conhecemos. Todos nós já vimos situações de miúdos que até podem ter o bilhete de identidade com a idade daquele escalão, mas que todos sabemos que isso não é assim. É mesmo uma verdadeira tragédia aquilo que se vive no futebol de formação, e sem dúvida nenhuma que corroboro totalmente aquilo que disse o José Boto, quantos Joões Félix e quantos Bernardo Silvas não se perderão por aí, imensos mesmo, porque o paradigma, e isso felizmente ali nos júniores, talvez nos júniores, no escalão júnior já se comece nos últimos anos a não colocar tanta tónica na dimensão física, pelo menos eu tenho essa percepção, que já se vai começando, se calhar porventura também por causa do surgimento do João e do Bernardo e de outros, parece que já não há aquela tendência como já se verificou, acho que há uns anos atrás, talvez há 10 anos atrás fosse maior. Há um exemplo, o Griezmann em Espanha, por exemplo, o Griezmann em França, aliás, foi ninguém quis saber dele, teve de ir para o País Basco, onde na Real Sociedade na altura havia uma outra abordagem, uma outra filosofia, e lá tivemos o Griezmann, porque era outro jogador também que padecia dos mesmos problemas do Félix, franzino, baixinho, fraquinho, enfim. Mas não sei, eu deixava esta questão, se calhar para o José, para o André também, porque eu não sei, é um problema das direções, é um problema da falta de projeto, ou é mesmo só uma questão que ou é tudo, ou são as duas coisas? Eu acho que não há inocentes. Eu acho que não há inocentes nisto. Acho que é culpa de todos. Acho que é culpa de todos. É culpa dos treinadores, é culpa dos clubes. E pronto, não há aqui muitos inocentes. É óbvio que a maior culpa é dos clubes, porque eu vou-te dar o exemplo. Nós no Shakhtar estamos agora a fazer um trabalho um pouco mais sério na formação, que está agora a começar a dar alguns frutos, com alguns miúdos ucranianos a aparecerem na equipa principal. E é óbvio que nós impusemos regras, porque nós também percebemos que os treinadores querem mostrar o seu trabalho, e muitas vezes a única forma que têm de mostrar o seu trabalho são os resultados. Ou seja, porque isto é um processo moroso, o processo de formação, o processo de avaliação de um treinador de formação é um processo moroso, não é um processo de um ano, como é óbvio, não é? E nós percebemos isso no clube, e então tivemos que impor nós as regras. Eles têm que trabalhar com regras que são impostas por nós. Cada um deles tem o seu objetivo naquilo que é o crescimento do jogador e não o crescimento das equipas deles. É o crescimento do jogador, porque isso é que é o trabalho deles. A vitória e o campeonato deles é verem um guarda-redes de 17 anos ter jogado o último jogo do Shakhtar. Isso é um trabalho deles todos. Isso é que é o tal título do Sub-17, não é? Que devia ser. Não, esse é que é o título da formação. Claro. Desculpe. Força. Mas isso tem que ser imposto pelos clubes. O tal modelo transversal tem que ser só de conversa. É um modelo transversal, pode ser qualquer modelo. Sim. Agora, o que se tem que pôr na cabeça é que a formação serve para formar jogadores, não é para ganhar. Se puder ser a ganhar, ótimo. Claro. Se puder ser a ganhar, ótimo. Mas não pode ser o ganhar a todo o custo e o ganhar ser o principal objetivo. Esse não pode ser. Esse não pode ser o objetivo. Eu fui treinador e estou à vontade, fui treinador na formação. E eu estive no ano em que o Alverca foi campeão de júniores.
E eu lembro-me de ter dito uma frase ao treinador da altura que foi epá, isto é melhor para nós do que para os miúdos. É melhor para nós treinadores do que para os miúdos. Porque vocês podem ver dessa equipa do Alverca, houve jogadores que chegaram à primeira divisão, mas não foi um processo que visou naquela altura, portanto foi uma coisa esporádica, não é? Mas isto para vos dizer o quê? Isto para vos dizer que é um problema nosso, de quem dirige os clubes, impor também aos treinadores e fazer com que eles percebam que isso é muito importante. Eu por exemplo, eu tenho uma forma de ver isto. Um treinador do sub-13 deve ganhar a mesma coisa que ganha um treinador do sub-19. Porque é tão importante aquilo que ele faz como aquilo que faz o treinador do sub-19. No processo de formação de um jogador, e ao fazermos isto, também estamos a mostrar aos treinadores que eles são todos importantes. O treinador do sub-13 não necessita estar aqui a ver se consegue subir para o sub-15, não é? Porque ganha mais umas coroas, porque tem mais visibilidade. Também compete a nós que dirigimos os clubes, fazer com que eles percebam e dar-lhes condições para que eles se sintam bem naquilo que é a sua função. E que não tenham só o objetivo de subir de escalão. Exatamente. Não é? Até porque treinar, e o André sabe isso perfeitamente, eu já não sou treinador há alguns anos, mas treinar o sub-13 é diferente de treinar o sub-15. Treinar o sub-17 é diferente de treinar o sub-15, não é? Treinar o sub-19 é diferente. Não, até a nível metodológico, até a nível daquilo que tu tens que dar aos teus atletas é completamente diferente. Pedagogicamente também. Exatamente, toda a abordagem é diferente. E eu até acho que os treinadores se deviam especializar nas suas faixas etárias. Sem dúvida. Deviam estar especializados. Este é um treinador que está vocacionado e especializado para treinar esta faixa etária. Porque pedagogicamente põe problemas diferentes e metodologicamente põe problemas diferentes. Agora, isto tem que ser os clubes. Tem que ser os clubes. E os treinadores, se os clubes impuserem, vão ter que o fazer. Claro que sim. Tem que a vontade de ir os clubes. André, para fecharmos este tema, porque temos aqui muita saída para lançar. Sim, muito rapidamente, o que eu ia dizer é que eu talvez tenha passado a mensagem errada e o Paulo colocou a questão e assim dá-me uma oportunidade de esclarecer. Eu também acho que muitas vezes a culpa é diretiva e do projeto, porque muitas vezes é difícil valorizar, como o José estava a dizer muito bem, que conseguiram valorizar os treinadores de diferentes escalões, inclusive ao mesmo tempo que falava, lembrei-me que a Ucrânia foi campeã do mundo sub-20, portanto feliz coincidência. Mas esta valorização do treinador dos sub-15 e dos sub-17 também acredito, eu do lado do treinador, que seja muito difícil de fazer por parte da direção. E o que acontece muitas vezes é que, e dando um exemplo muito prático, vamos imaginar que a nossa equipa de sub-15 tem a defesa joga a 4 e são até de estatura baixa, e procuram sair a jogar todas as vezes, porque o clube tem essa filosofia, acaba por perder bolas na construção e sofre golos assim, e sofre inclusive golos porque as bolas vão nas costas e os jogadores são pequenos e não são tão rápidos, não têm a perna tão longa, e acaba por perder 7-1. É muito difícil para um treinador muitas vezes justificar que está por dentro do processo, e eu também percebo esse lado da direção. Portanto, é possível, é preciso, o que eu acho é haver uma grande coordenação naquilo que diz o clube, naquilo que diz o treinador, haver uma compreensão e haver formas até de medir essa evolução do jogador, que acredito também seja muito mais complicado para o lado diretivo do que para o treinador. Porque valorizar um treinador que perde 6-0, 6-1, 5-1 e está a cumprir o modelo de jogo e o desenvolvimento e a potenciar os bons jogadores que tem, é muito difícil. É muito difícil até porque em termos de resultado não permite dar espaço ao desenvolvimento ou a ter a oportunidade de conseguir ver o desenvolvimento do jogador, porque o que nós vemos é um jogador quase em sofrimento sempre. E o que vai acontecer, concluindo o raciocínio, como disse o José Botelho Paulo muito bem,
é que são jogadores que acabam por ter que compensar cognitivamente as suas limitações físicas, acabam por criar ferramentas que lhes permite compensar o facto de não ser tão alto, não ser tão rápido, não ser tão forte, e então acabam por pensar mais o jogo, que foi o que o José Boto disse no início da conversa, que são os jogadores que têm a receita, os que chegam hoje a ser. Sim, André? Acho que o André teve aqui uma pequena paragem na sua internet. Acontece, vamos esperar que ele regresse daqui a pouco. Isto é normal, são as ligações de internet. Quando estamos a fazer algo pela internet, é assim que acontece. Vamos aproveitar que já estamos quase com 1 hora de transmissão. Há muitas perguntas para o José Bota. Eu vou deixar para o final algumas, selecionar aqui algumas para satisfazer aqui a curiosidade de muitos que nos estão a acompanhar, felizmente. Obrigado a todos. Um abraço para quem nos está a ver na Irlanda, na Suíça, já vi aqui, de muitos países que nos estão a acompanhar, do Brasil. Um abraço a todos e obrigado por estarem connosco. Vamos lançar o tal tema que era inevitável. Vamos para o Paulo Santos. Havia muita gente, Paulo, que dizia que o cholismo estava morto. No entanto, este jogo com o Liverpool fez muita gente dobrar a língua. Foi um jogo épico em muitos aspectos, um jogo apaixonante, e acho que era interessante debatermos esse jogo. Para nos levarmos também aqui a levar a nossa conversa para outros patamares. Portanto, tu que sofres muito com o teu Atlético, não é? O que é que podes dizer sobre isto para depois irmos saber ao José Bote e ao André? Pronto, eu sou sempre suspeito de falar do Atlético, não é? Serei sempre suspeito porque é um clube que me corre no sangue. Mas eu fui alertando muitas vezes na Rádio Estádio e em alguns momentos que fui chamado a comentar, porque criou-se uma ideia, na minha opinião, muito errada relativamente ao Atlético de Madrid esta época. E isso o pela comunicação social, foi alimentado pelos adeptos nas redes sociais, por aí fora, de que o Atlético o Simeone ia mudar a sua identidade, ia mudar a maneira de jogar da equipa. Nunca, eu pelo menos, eu sigo o Atlético, posso dizer que quase diariamente, nunca ouvi tal coisa dita ou escrita ou falada, ou, enfim, da boca do Cholo Simeone. Terá sido pela contratação de um jogador como João Félix que se especulou isso? Talvez. Agora, eu lembro que o Atlético sempre teve jogadores criativos. Nunca foi uma equipa só de carregadores de piano. Embora esses possam ser aqueles que mais marcaram a era de Simeone, sempre houve um ou dois criativos. O Griezmann era um criativo, o Arda Turan era um criativo. Enfim, criou-se um pouco esta ideia, e claro, e não se disse aquilo que o Simeone disse várias vezes, que era uma época de transição, em que saíram jogadores, que eram jogadores que estavam perfeitamente identificados com aquela maneira de jogar, casos do Filipe Luís, casos do Diego Godin, que ainda para mais era também um líder em campo, casos do próprio Griezmann, enfim, muitas saídas, o Juan Fran, enfim, e muitas entradas, o Trippier, o Mário Hermoso, o Llorente, o João Félix. Portanto, obviamente que não se transforma um plantel desta forma e não se mantém a regularidade, quer dizer, pode acontecer, mas não é fácil. Para além do mais, a Liga Espanhola é das ligas mais, do meu ponto de vista, mais competitivas e onde as equipas, do meu ponto de vista, isto é discutível, mas do meu ponto de vista é talvez o campeonato que tem neste momento as equipas taticamente mais organizadas. Eu considero que é a Liga Espanhola aquela que neste momento tem mais qualidade, as equipas apresentam mais qualidade, uma equipa de meio da tabela ou do fundo da tabela consegue ter qualidade. Aquilo que o Granada está a fazer, aquilo que a Real Sociedade está a fazer, aquilo que o Betis o ano passado fez com o Quique Setien, este ano menos. Portanto, é um campeonato muito forte e com uma transição que foi feita no plantel do Atlético, é evidente que
tinha que abanar. Agora, este jogo foi de facto aquele jogo onde houve uma jornalista espanhola, a Feta Atlético, agora não me consigo lembrar do nome dela, que dizia o Atlético é favorito justamente quando não o é. Quando o Atlético não é favorito é quando o Atlético é mais favorito. E portanto eu tinha um feeling que as Quando é coisas... para tocar assim a alma, não é? As coisas normalmente também. E contra o Liverpool, contra o campeão em título, E ao Black, não é? E ao Black também é importante ter um dos melhores do mundo da baliza. Nestes jogos, sem dúvida. Isso é indiscutível. Também, agora também, puxando aqui o lustre aos meus ténis, aos meus chinelos, eu ando a dizer há que tempos que é o melhor do mundo. Sim. Ando a dizer há que tempos que é o melhor do mundo, nem tem discussão, mas isso, obviamente, é a minha opinião e respeitarei naturalmente outras. É de facto um guarda-redes que dá pontos, que dá vitórias, fez uma exibição nesta segunda mão absolutamente épica em Anfield, mas o Atlético vale por aquilo, é uma equipa que, como diz o Cholo, o esforço não se negocia. Solidariedade, resiliência, capacidade ao fim de 120 minutos, a equipa transitar defensivamente toda em bloco é uma coisa absolutamente impressionante. Eu sei que não ganha concursos de beleza, não ganha. Não tem nada a ver com aquilo que nós falávamos no início, que eu também gosto muito. O Brasil, a vertente mais estética do jogo, mais criativa, o Brasil de 82, o Barcelona do Cruyff, do Guardiola, por aí fora, as equipas do Bielsa, eu também adoro isso tudo, mas também, e agora estou a colocar de lado a minha paixão colchonera, também acho muito bonito aquilo, sinceramente, e estou a colocar de lado a minha paixão colchonera. Acho que é admirável uma equipa que consegue fazer aquilo e quer dizer, e seguir aquela ideia. O Simeone consegue pôr todos a remar para o mesmo lado de uma forma que poucos conseguirão na atualidade. E o futebol também é isto, também é motivação, também é o lado mental, emocional e de facto esta dupla eliminatória, na primeira mão, enfim, o Atlético teve alguma felicidade, chega cedo à vantagem e depois está muito confortável. Gostam, sentem-se confortáveis assim, não é? Baixam o bloco, sobem-no só de vez em quando e estão ali sossegadinhos a dar a iniciativa ao adversário, a procurar. Muito rotinados a jogar assim também. Pronto, correu bem. O gol até é fortuito, porque a bola toca no defesa do Liverpool, já não me lembro se foi do Van Dijk, se foi do João Gomes, não me lembro, e depois sobra para o Saúl, que limitou-se a empurrá-la para dentro da baliza, e portanto correu bem. Agora, o segundo jogo, quando a equipa já estava... Por alma. Não é? É qualquer coisa de... Vamos ver o que é que... José Boto, se é que concorda que o Atlético passou aqui por uma crise de identidade e que este jogo com o Liverpool não é? Quase que renasce outra vez o solismo, toda a gente um bocadinho rendida àquela alma. O Klopp ficou muito chateado. Aliás, foi a primeira vez que eu vi o Klopp que me lembro assim, num pós-match a dizer que estava completamente desiludido com o Atlético, tinha uns jogadores para fazer muito mais, não é? Mas também tinha acabado de ser eliminado. Bem, vamos aqui já pôr aqui um prólogo, que é o futebol que o Simeone propõe no Atlético de Madrid é exatamente o contrário daquilo que eu gosto. E isso é a primeira coisa. A segunda coisa é o futebol já nos ensinou a todos que existem várias maneiras de ganhar, várias ideias diferentes e que se consegue ganhar com elas. Inclusive também já nos mostrou que até sem ideias se consegue ganhar, porque é uma coisa extraordinária. Por isso o futebol é este desporto que todos gostamos, tão democrático em tudo. Há uma coisa que eu admiro no Simeone e que é a coerência dele. Ele acredita naquilo, acredita naquela maneira de jogar, não foge dela, consegue convencer os jogadores dele a jogarem assim daquela maneira, o que muitas vezes não é fácil, porque realmente, e o Paulo disse há bocado, o Atlético de Madrid não é uma equipa de pernetas, é uma equipa cheia de jogadores de muita qualidade, e conseguir que alguns jogadores daqueles
deem aquela alma, façam aquele tipo de jogo, é também de elogiar. E é isso que eu admiro no Simeone. Admiro mais o Simeone que diz aquilo e não esconde, do que muitos outros treinadores que dizem nas entrevistas e quando falam, antes da época começar, a minha equipa vai jogar um futebol ofensivo, um futebol assim, um futebol assado, e depois nós vamos olhar para aquilo e é às vezes muito pior do que o futebol que o Simeone pratica. Por isso eu consigo admirar, não gosto de ver, confesso que esse jogo até nem o vi, o Liverpool com o Atlético de Madrid, confesso que não o vi, mas consigo admirar eu tenho ali gravado. Uma. Não, obrigado, Paulo. porque consigo admirar porque ele é uma pessoa coerente e principalmente isto, é uma equipa recheada de bons jogadores que o Klopp tem razão quando diz que eles podiam jogar outro futebol, mas o Klopp também não joga um futebol assim tão brilhante e tão bonito que possa ter essa moral de dizer isso ao Simeone. Por isso eu admiro, consigo admirar o Simeone, mas não consigo vê-lo jogar. As equipas dele não consigo vê-las jogar. É um bom introito, digamos assim, para darmos aqui o pontapé de saída neste tema, antes de depois irmos às perguntas para o José Boto. André, ficaste surpreendido? Ou esta alma do Atlético já não pode surpreender ninguém nestes momentos, que tem eliminado até o campeão europeu e uma das equipas mais entusiasmantes do futebol europeu, que é o caso do Liverpool? Não sei se me conseguem ouvir bem. Sim, conseguem? sim. Ok, ótimo. Bem, eu começaria por aquilo que acabaram de dizer, que é, eu sou um grande fã de Simeone, mas acima de tudo, pela capacidade que tem de pôr jogadores de grande nível a sacrificarem-se em prol de um bem comum. Isso é muito difícil mesmo. Porque é muito talento junto para estar tanto tempo sem bola, sem criar, sem poder dar nas vistas e sem poder fazer aquilo que mais gosto, no fundo, que é atacar, fazer golos, estar sob o adversário. De qualquer das formas, esta sua filosofia de jogo tem muito que se lhe diga. Conseguem-me ouvir? Bem. Sim. Ok. De qualquer das formas, esta filosofia tem muito que se lhe diga. Até porque eu acho que é igualmente difícil colocar uma equipa organizada defensivamente como a fazer o tal futebol de Jürgen Klopp que falam que é espetacular. Eu estou totalmente de acordo quando se diz que aquilo, mais uma vez, é muito talento individual, muitas tentativas acima de tudo, muita gente ao mesmo tempo, e esta avalanche toda acaba por produzir golos e espetáculo acima de tudo, e por isso é tão elogiado, é por ser tão espetacular. E eu acho que é mais difícil, em termos técnicos e teóricos, organizar uma equipa como Simeone organizou para esta eliminatória, do que organizá-la como organizaria Jürgen Klopp. Portanto, a termos de qualidade e de nível e daquilo que é a exigência, mais mérito para Simeone do que para Klopp, e por isso o solismo acaba por ser também ela própria uma aula de futebol, quer se goste, quer não se goste. Porque aquilo que um técnico tem de fazer, Simeone faz, e bem, que é ganhar e adaptar a sua equipa à sua ideia, e essa ideia acaba por resultar mais vezes do que acho que não resulta. Muito bem, porque temos muito pouco tempo e eu tenho que lançar depois aqui algumas perguntas que me estão aqui a colocar, senão os nossos espectadores até me matam. Quero aproveitar esta oportunidade de ter pela frente o privilégio de José Boto para lhe colocar uma ou duas questões. Vou lançar aqui só um último tema que foi bastante curioso e muito falado, e há aqui gente a falar nisto também por mensagem privada que me mandaram. José Boto, começo por si. O Cafu deu uma grande entrevista no Brasil que me parece altamente motivadora para o Neymar, mas diz que não estava a dizer que foi compatriota, mas que a nível técnico o Messi não estava à frente do Neymar. Foi uma febre alta do Cafu. O que é que se pode dizer sobre isto? Vamos ver uma coisa, se falamos só do ponto de vista de execução, a diferença entre os dois não é muito grande, do ponto de vista de execução. Exatamente. Do ponto de vista cognitivo, daquilo que o Messi vê e os outros não vê,
há uma diferença. Agora, acho que o Neymar focado naquilo que devia fazer, que era jogar futebol, poderia ser um jogador estratosférico também. Agora, a nível cognitivo, a nível daquilo principalmente aquilo que o Messi consegue ver e que mais ninguém consegue ver, acho que não há nenhum jogador no mundo com essa capacidade que o Messi tem de antever, de ver aquilo que se vai passar. Acho que não há nenhum jogador no mundo. Do ponto de vista de execução técnica, acho que não há assim uma diferença tão grande entre o Neymar e o Messi. Paulo Santos, o José Boto está a falar disto do que o Messi antevê, está-me a lembrar daquele vídeo do Guardiola a falar sobre o Messi, que vemos o Messi sempre a olhar para todo lado sem bola, e é realmente o que eu distingo. O Neymar realmente tecnicamente é fabuloso, e como dizia o José Boto, eu conheci o Neymar, posso dizer isto aqui, privei com ele durante algum tempo quando ele estava no Santos, e é absolutamente fabuloso o que ele faz com a bola, mas o problema está realmente na cabeça dele, a falta de foco, não é? Eu percebo o que o Cafu quer dizer, mas realmente está anos-luz do que o Messi atingiu. Não, o Cafu é compatriota e, portanto, claro, está o capitão da seleção. Agora concordo em absoluto com aquilo que disse o José Boto. Messi é incomparável. Do ponto de vista cognitivo, ninguém se lhe chega ao pé na atualidade. Isso parece-me indiscutível. Em termos de execução, de capacidade técnica, com certeza que há outros, há Neymar, há Ronaldo, há outros, mas em termos cognitivos, não. Aliás, eu li algures já há uns tempos atrás, não sei se já não me recordo quem é que disse isto, mas qualquer coisa do género, que tinha sido a mãe do Messi, não sei se isto é uma história, se isto é mesmo verdade, que ele tinha irmãos e os irmãos jogavam à bola e tal, e que ela disse qualquer coisa como: tu vais ser muito melhor porque ninguém sabe em que é que estás a pensar, nunca ninguém sabe no que é que estás a pensar. É assim uma coisa, eu li isto a alguns, não sei onde, nem quando, mas é um pouco isso. E esse vídeo do Pep Guardiola é paradigmático. Ele está permanentemente a ler, a antecipar, a ver, é impressionante. E a bola está muito longe dele e ele está com a cabeça sempre a direcionar. E nós vemos isso, o Messi que faz tudo. Qual é a posição do Messi? Eu não sei. Qual é avançada, é 9, é 10, é ala, não sei, quer dizer, ele faz tudo, ele constrói, ele cria, ele finaliza. Eu não vejo mais ninguém assim, sinceramente. Atualmente não consigo ver alguém que sequer se aproxime da genialidade daquele astro. Muito bem, André da Silva, para fecharmos este tema e depois para as perguntas, para fecharmos. Bem, eu acho que Messi não se compara a ninguém em nenhum dos níveis. Essa é a minha opinião desde que vejo futebol. Quanto a Neymar, divirto-me imenso a ver Neymar jogar, mas divirto-me imenso da mesma forma que me divirto imenso quando vejo as equipas de Bielsa a jogar, mas não queria ser adepto de uma equipa de Bielsa e agora podem atirar as facas. Ou seja, divirto-me imenso. É espetacular, é muito divertido, mas dá cabo do coração e acaba por deixar o resultado sempre na incógnita. E Neymar faz-me sentir a mesma coisa. Do ponto de vista do adepto, é de facto fantástico. Ainda tive a oportunidade há pouco de ver o jogo dele há uns meses, contra o Guingamp, penso eu, e de facto faz ali uma exibição do outro mundo, com bola. Sempre que a bola lhe chega, o jogo ganha uma cor diferente. Mas está a alguns metros de Messi, na minha opinião. Da mesma forma que todos os outros estão, ou seja, Neymar para mim é espetacular, tem tudo para ser dos melhores do mundo, aliás, para mim já o é, mesmo não estando com a cabeça no sítio, quando está em campo, quando joga, quando temos a possibilidade de o ver, já é dos melhores do mundo, mas Messi parece-me estar completamente noutro patamar cognitivo, técnico e, acima de tudo, de regularidade. Eu acho que eu sou daqueles que acham que o Neymar desbanjou muitos anos da carreira dele indevidamente e poderia ter sido muito mais. Ele sabe disso melhor que ninguém, de certeza absoluta, porque eu, quando conheci o Neymar no Santos, ele já estava num patamar se calhar parecido com o que está agora e não evoluiu porque não quis. E não conseguiu, não soube. Acho que esse foi o grande problema. José Boa, está aqui uma questão muito interessante colocada pelo Bruno Passos para si, que se calhar entronca muito bem. Vamos então às perguntas rapidamente. Quem é que desenvolve a inteligência? Inteligência versus intuição? São os clubes, são os treinadores que são ferramentas para os jogadores desenvolverem esta inteligência, esta intuição? O que é que lhe parece?
Bem, há uma frase do professor Vítor Frade, que para mim é uma referência, que é: o futebol não se ensina, o futebol aprende-se. E eu acho que os treinadores, mais do que tentar ensinar um jogo, que é o jogo deles, ou seja, que é o jogo que o treinador tem na cabeça, que pode não ser o jogo que o jogador é capaz de jogar. Ou seja, tentando simplificar aqui um pouco isto, eu acho que devemos dar liberdade e criar. Os treinadores têm que criar nos seus exercícios, no seu dia a dia com os jogadores, criar formas que os jogadores aprendam e experimentem o maior número de situações possíveis para que conheçam o jogo. Ou seja, e a inteligência é um pouco esta. Fala-se muito do futebol de rua, do futebol que se jogava antigamente. É um pouco tentar replicar aquilo que era o futebol de rua, que era nós, quando jogávamos a bola na rua, não tínhamos ninguém a dizer como é que colocávamos os apoios, como é que tínhamos como é que era a linha defensiva. Não, tudo era intuitivo. E eu acho que passa um pouco por aí. Aliás, há aqui uma questão que eu acho que devia ser. Há tantos estudos, há tanta malta a estudar tudo no futebol. E vocês reparem, o Brasil é um dos maiores produtores de talento no mundo. E se nós formos ver aquilo que é o processo de treino naquilo que são as camadas jovens, não é o mais correto, e quando eu digo o mais correto, vou pôr aqui umas aspas, porque eu tenho dúvidas do que é o mais correto. Ou seja, é muito diferente o processo de aprendizagem do jogo no Brasil do que é na Europa. E se calhar nós poderíamos olhar um pouco para isso e tentar perceber porque é que eles continuam ano após ano a lançarem talentos, porque aquilo eles nascem, não é? Debaixo das pedras. É óbvio que eles têm condições no futebol, continuam a ter o futebol de rua que nós na Europa já não temos, mas por outro lado, aquilo que me parece a mim, visto assim um pouco com conhecimento, mas visto um pouco à distância também, é que é dada muito mais liberdade ao jogador para criar, para aprender, para ser o próprio jogador a aprender, e não a ser formatado naquilo que são as ideias de um treinador. E é esta inteligência, é esta intuição que o jogador ganha se o seu processo de formação for uma coisa mais... for um processo de formação e não um processo de formatação. Exatamente. Que eu penso que é o que se passa um pouco na Europa. Sem dúvida. Eu peço ao Paulo Santos e ao André da Silva que tomem notas para a vossa intervenção final. O que é que vão escolher para falar destas perguntas que eu selecionei para o José Boto, das muitas que nos lançaram? Peço desculpa por não poder ler todas, mas não posso prender o José Boto aqui 3 horas. Já lhe agradeço bastante o tempo que está a passar connosco. José Boto, o João Milton, que é também scout, foi durante muitos anos Boa Vista, Tondela, Passos Ferreira, continua a trabalhar nessa área de detecção de talentos. Ele pergunta se a análise de contexto é fundamental para confirmar o potencial talento do jogador em confirmação, mas também qual foi o atleta, se puder dizer, que mais o surpreendeu positivamente e o que ficou mais aquém e qual o motivo? Contexto, relação do clube com o treinador, lesões, etc. É óbvio que o contexto é fundamental. Ou seja, eu digo isto muitas vezes, sei lá, já as pessoas que já leram as minhas entrevistas ou que já ouviram vão ouvir isto pela enésima vez. Eu costumo dizer isto: eu sou um bom garfo, de vegan, mas um bom garfo. mas atenção, mas sou em Portugal. Sim. Porque conheço a comida e gosto da comida portuguesa. Já não sou tão bom garfo na Ucrânia. Claro. Portanto, isto para ver o contexto, não é? Exatamente. Ou seja, e nós temos que levar sempre isso em linha de conta, o contexto. E aqui há outra questão. O jogador não deixa de ser bom, não deixa de ter as qualidades que nós conseguimos apreciar ou detectar num determinado contexto, não
não vai deixar de as ter noutro contexto. Podem não expressá-las da mesma forma, e aí é muito importante aquilo que é a intervenção dos clubes para que o jogador se sinta confortável e para que tudo se aproxime de um contexto favorável a que ele possa pôr as suas capacidades em prol desse clube. Muito bem, ora temos aqui mais uma questão. O Rui Pedro Vasconcelos, que é treinador de formação, treinador do Sub-16 do Boa Vista, diz que segue muito o Shakhtar, nomeadamente tem seguido muito os vídeos que o Fernando Valente tem colocado da sua equipa no Shakhtar, mas pergunta a ele se às vezes se abdicasse um pouco do tal jogo positivo, se o Shakhtar não teria mais hipóteses, por exemplo, de chegar mais longe numa Champions. Mas se calhar não há sequer essa questão de se deixar o jogo positivo, não é, José? Não, para já isso é inegociável, e não é negociável por ser eu. Para mim também é negociável. É inegociável porque o presidente do clube é inegociável isso para ele. Mas há aqui outra questão. O jogo com o Benfica, que há bocado foi aqui falado, não foi, na minha opinião, não sou da mesma opinião do Paulo, que foi um bom treino para nós, porque a primeira parte do Benfica colocou-nos muitas dificuldades por uma razão muito simples, porque nos tirou a bola. E nós somos uma equipa que, quando não temos a bola, não sabemos jogar. Ou seja, para mim, se nós abdicamos daquilo que fazemos bem, não vamos chegar mais longe nem na Champions, nem em lado nenhum. Antes, pelo contrário, vamos chegar mais não vamos chegar nem tão pouco àquilo que temos chegado nos últimos anos. Era não ser fiel à própria identidade, isso não ajudaria. Não, e depois tem a ver com a característica dos jogadores. Claro. Nós não podemos pedir àqueles jogadores, talvez o Cholo conseguisse, que andem a correr atrás da bola, que se fechem cá atrás, porque não se vão sentir felizes, não vão estar contentes e não vão ter aquilo que eles fazem melhor ao serviço da equipa. Para jogarmos assim, precisaríamos de outro tipo de jogadores. Com aqueles é impossível. E às vezes que nos conseguiram tirar a bola, mesmo em contexto de campeonato ucraniano, às vezes que nos conseguem tirar a bola, nós passamos mal. Claro. Nós passamos mal. José Boto, há aqui uma questão muito interessante do Rui Matos Pereira, estamos na penúltima questão, também era nosso e é companheiro, jornalista, um apaixonado, é uma bíblia autêntica de futebol, uma enciclopédia. Meu amigo no Facebook também. Exatamente. O Rui Matos Pereira está aqui a perguntar, tendo em conta que o José Boto trabalhou tanto com Jesus como com o Paulo Fonseca, e não estando aqui a entrar por questões pessoais, mas ele está a dizer pelo lado, o Paulo Fonseca faz um trabalho fabuloso no Shakhtar e já está na Roma, não é? Sentes por pelo Shakhtar, mas pronto, na Série A italiana, e ele pergunta se consegue explicar o porquê do Jesus continuar a não ser atrativo para os grandes clubes europeus. Se há aqui alguma coisa que se possa identificar para explicar isto? Não querendo entrar muito. E atenção, o Jesus é um excelente treinador, acho que ninguém tem dúvidas disso. Mais uma vez. Não, ninguém tem dúvidas disso. Aquilo que ele está a fazer no Flamengo é fabuloso. É fabuloso. Quem conhece a realidade do Brasil sabe que não é fácil um treinador estrangeiro chegar e impor-se daquela forma e impor-se aos jogadores. E o Jesus basta ler as entrevistas dos jogadores e perceber que há ali uma afinidade que eu acho, e ele próprio já disse isso, não é? Que nunca teve em nenhuma equipa. Eu também acho que o Jesus mudou um pouco depois daquilo que se passou no Sporting, daquele triste episódio em Alcochete. Eu acho que ele mudou um pouco. Tornou-se uma pessoa mais próxima, com outro tipo de emotividade com os seus jogadores, e isso fez com que ele também crescesse como treinador. Mas é óbvio que os clubes, quando falamos de clubes de topo, os clubes não olham só, pronto, que aqui podemos discutir se isto é realmente importante, mas para os clubes os clubes não olham só àquilo que as equipas jogam ou àquilo que os treinadores conseguem fazer com as equipas a jogar, mas olham também porque o treinador é
uma das imagens de marca dos clubes, não é? E o Jesus tem algumas falhas e algumas dificuldades na comunicação, que eu penso que é esse fator que faz com que o Jesus não tenha chegado ainda, porque ainda está a tempo de chegar, a uma liga daquelas das 5 melhores e a um clube que lhe permita realmente ele poder mostrar todo o seu valor a um nível top, não é? Muito bem, última pergunta, que são várias que eu vou misturar numa só. O José Figueiredo, que também trabalhou muitos anos com futebol de formação e com as escolas do Benfica, diz se os campeonatos sem classificação até certos escalões etários resolviam o tal problema de haver treinadores que querem ganhar e se esquecem da formação. O Augusto Patronito, que é treinador do guarda-redes, bastante conceituado em Portugal, pergunta se também não poderia ser benéfico, ao contrário de ser um treinador especializado em cada escalão, acompanhar a equipa em vários escalões. E depois temos também aqui, mais abaixo, uma pergunta relacionada com a formação. Vamos já lá ver, que é para juntar isto numa só. E o José vai-te responder, porque no fundo tudo se mistura. Ora, deixa-me lá ver. Encontrei aqui mais uma de formação que se calhar se juntava. Mas bom, agora não estou a encontrá-la, portanto peço desculpa. Mas, ou seja, não haver classificações. Já sei, é a pergunta de um nosso ouvinte que está aqui a perguntar a partir de que idade então é que se deve começar a trabalhar a parte mais tática e mais, digamos, chata para os miúdos do jogo. Portanto, temos isto, classificações sim ou não em alguns escalões, se o treinador devia de acompanhar a mesma equipa, depois o André da Silva se calhar vai escolher este tema também para fechar, e até em que altura é que se deve de incutir mais este lado tático do jogo, digamos assim. Não, eu não sou muito favorável à não existência de competição. Portanto, a competição faz parte do futebol, não é? E tem que estar presente. Porque os jogadores, nós quando estamos a formar um jogador, eles têm que perceber que estão a competir por algo. Não é? E pronto, e isso é fundamental até para a motivação dos jogadores. Claro. Agora, não pode ser o foco principal dos treinadores. Claro. Porque os treinadores já são homenzinhos, já pensam, não precisam disso para se motivarem, ou não deviam precisar. E pronto, aqui é uma questão mais da mentalidade dos treinadores e dos dirigentes do que propriamente aqui uma mudança do quadro competitivo. Claro. Não penso que passe por aí qualquer benefício aos escalões de formação. A outra questão que me colocou, que é uma questão interessante, que é do acompanhar. Sim, do mesmo treinador acompanhar o mesmo escalão. Acompanhar. Eu estou muito à vontade para falar disto porque me aconteceu a mim. Eu acompanhei uma série de miúdos, inclusive de um clube para o outro, com alguns resultados interessantes do ponto de vista desportivo, ou seja, lá está, o maior beneficiado fui eu, não os miúdos. E isso coloca alguns problemas, principalmente quando falamos em clubes de clubes profissionais em que nós temos que tomar decisões, muitas vezes de termos que pôr alguns jogadores de lado. O facto de nós acompanharmos esses jogadores durante muito tempo cria-nos laços de amizade e laços emocionais que muitas vezes não nos permitem tomar decisões, as decisões mais acertadas, porque nós nos habituamos aos jogadores, criamos laços com eles e isso faz-nos errar nas escolhas, faz-nos errar nas decisões. A outra questão... Era quando é que se devia de pôr o tático mesmo como enfoque já na... Eu acho que o problema não está em pôr o tático. O problema é como é que se põe o tático. O tático está sempre, portanto, isto, o futebol não se divide no tático, no técnico, no físico, não, tudo está sempre conjunto. A questão aqui é a forma como se enfoca
nas coisas, não é? Ou seja, eu também tenho filhos que jogam futebol, e quando posso tento acompanhar, e às vezes venho doente pela forma como se joga, pela forma como se treina. O Paulo também está a dizer que sim. Venho doente porque vejo miúdos, por exemplo, que sabem colocar os apoios muito bem, mas depois não sabem cabecear uma bola. Vejo miúdos que sabem cumprir uma linha defensiva, mas depois não sabem parar uma bola. Ou seja, isto parece aquela história, o Paulo, que é um bocadinho mais próximo dos meus 25 anos, talvez se lembre aquela história que havia quando nós começávamos a andar de bicicleta e queríamos andar sem mãos, logo, e andávamos com as rodinhas, E depois já era queríamos sem andar sem mãos. depois era sem dentes, Exatamente, depois era sem dentes. E a questão passa um pouco por isso. Estão a ensinar coisas aos miúdos quando eles ainda não percebem o básico, não é? Não têm o básico para poder... exatamente. André da Silva, imagino que queiras pegar nisto, não é? Para fechar, é o teu último comentário, e portanto de tudo o que agora perguntamos ao José Boto, escolhe tu o que é que queres comentar, para fechar. Sim, antes de mais, e começar pelo fim, agradecer a oportunidade de ter estado aqui com tanta gente a perceber tanto de bola e com tanta experiência. Portanto, fica aqui o meu agradecimento a todos, em especial a ti. Mas bem, passando para a parte do... Eu ia pegar na parte do treinador que dá continuidade, para não me alongar muito. Eu não acho benéfico por duas ou três razões. A primeira delas todas é que eu acho que é bom para o jogador passar por vários tipos de treinador. Dar-lhes alguma resiliência emocional e mental, e dar-lhes também conhecimentos de diferentes formas de comunicação, de diferentes tipos de treino, de diferentes ideias de jogo, de diferentes modos operandi no treino e no jogo, e acho que isso é sempre uma skill que os jogadores que conseguem passar por isso, por vários treinadores, acabam por ser jogadores mais bem preparados ou seja, com maior adaptabilidade. A segunda é exatamente aquele problema que o José Boto disse. Eu também passei por isso, por dar continuidade com alguns jogadores, inclusive levá-los de um clube para outro, e o que acaba por acontecer é que quando o nível sobe, acabamos por estar tão ligados emocionalmente aos treinadores, que assim o fazem, que se ligam emocionalmente aos jogadores, há as duas formas de trabalhar, não sei qual é que está correta, e eu prefiro ligar-me emocionalmente a eles e ser quase uma espécie de amigo, com as devidas distâncias, mas o que acaba por acontecer é que muitas vezes deixamos que nos tolde o pensamento, que era isso que estávamos a dizer, que é a lógica toda diz-me uma coisa, mas a minha experiência anterior, aquilo que foram as minhas experiências noutros tempos e aquilo que o jogador me diz em termos emotivos, acaba por me toldar. Portanto, acho que a continuidade entre escalões, obviamente que haverá casos em que faz sentido, mas na grande maior parte das questões, tanto para o jogador como para o treinador, acho que a mudança acaba por ser boa, até porque ciclos muito longos acredito que acabem sempre por se tornar desgastantes e para um lado e para o outro, e isso acaba por tirar alguma produtividade. Esta seria a minha forma de rematar como comentário final, e muito obrigado a todos. E foi para golo. Paulo Santos, antes do teu comentário final, está aqui o José Moreira a chamar-te anarca burguês, vê lá tu. Um abraço ao único solista que é capaz de aturar e a um guia ideológico, o senhor José Boto. Portanto, dito isso, remata lá. José Moreira, grande Zé, pá. Grande Zé, mandar-lhe um grande abraço, porque é daqueles profissionais que nesta altura, nestes tempos difíceis que corremos, anda aí nas ruas, enfim, a zelar pela nossa... Verdade. Um grande abraço. Em nome dele, abraço a todos, não é? Exatamente. Um grande abraço ao Zé, que me atura, que me vai aturando, é um fanático anti-atlético, anti-cholo, e eu mesmo assim continuo a gostar dele. Comentário, uma pergunta ao José Boto, é isso? Não, o comentário final queiras, se quiseres lançar uma pergunta ao José Boto também pode ser. O José Boto era fácil, tofu ou aceitã? Não. Não, há pouco o José Boto falou uma coisa que me pareceu interessante e que vai, por acaso concordo também bastante com ele, é que quando se falou no confronto Liverpool-Atlético e quando as palavras do Klopp pouco simpáticas para o Cholo, de facto até parece que o Klopp tem assim um
um futebol encantador e sublime, quer dizer, e sem dúvida nenhuma aquilo para mim é bate na frente e corre, não vejo ali, pois é evidente que tem individualidades acima da média que tornam aquilo muito mais bonito, mas sem dúvida nenhuma que eu gostava de ver mais equipas a jogarem, mais estilos, porque é nessa diversidade que o futebol se torna também muito bonito. É evidente que nós temos as nossas escolhas e as nossas preferências no futebol e noutras dimensões da nossa existência, mas o que eu acho que torna o futebol um desporto tão atrativo e que nos põe a discutir todos os dias e a todas as horas, e é justamente esta diversidade, esta enorme diversidade de estilos, de abordagens, de diferenças, e a única coisa que eu não gosto atualmente é de facto desta nova tendência dos estrategas. Isso a mim é que eu confesso que assumo que também tem lugar, mas isso para mim é que me custa, porque não é carne, nem é peixe, nem é marisco, nem é tofu, nem é seitã. É uma coisa, Paulo. é outra. Paulo, eu costumo dizer, em jeito, não é em jeito de brincadeira, porque eu acredito que isto que seja mesmo assim. Eu acho que há plantéis, há equipas que conhecem melhor a forma como jogam as outras do que a forma como eles jogam. Sim, exatamente. O que também é um problema, mas foi só assim um parênteses. E essa abordagem eu confesso que, mas reconheço que possa existir, mas não me agrada, porque lá está, não é uma identidade, não é um modelo, não é algo que fique, isto vai passar, mas enfim, isso é o lado positivo, isto vai passar. E pronto, e dizer que foi uma honra, um privilégio estar aqui com tanta gente que excelentes pessoas, acima de tudo, todos, e que sabem tanto sobre o José Boto. Para mim é uma referência, sempre que o apanho a falar ou a escrever, vou lá logo, porque quero ouvir bastante e aprendo sempre com ele, e para além de ser o meu camarada vegano também, e um abraço a todos, e até uma próxima. Vamos só pedir aqui um bónus ao José Boto antes de ele ir para a aposta mirandesa vegana, que é para ele poder responder se, na opinião dele, o clopismo também é o kick and rush. O kick and rush, como dizia o Paulo, ou se foi só aqui o atletismo dele a falar. Não, eu gosto muito do Klopp. Acho que o Klopp gosto muito do Klopp como personagem. Acho que o Klopp é uma daquelas pessoas que faz falta ao futebol. Por aquilo que ele é, pela forma de ser dele. Inclusive, eu posso-vos contar isto. Uma vez fui ver o Borussia Dortmund, já não me lembro com quem, e ia para o hotel a pé. Era um hotel que havia no parque onde está inserido o estádio do Dortmund. E olho e vejo um gajo de boné com uma mochila às costas, a pé, e era ele que ia a pé depois do jogo, vir ir para casa ou não sei para onde. Portanto, esta forma de ser dele acho que faz falta. Se me perguntas, também perco muito tempo a ver o Liverpool, não perco. Não é uma coisa que me agrade muito. Só que uma coisa para aquela pergunta há pouco da introdução da parte tática Sim. Na formação. Foi um miúdo com muita qualidade, que é o Zé Pedro Delgado, que treina os miúdos do Salgueiros, que eu conheço, que é amigo do meu filho. Eu vou-lhe responder a isso depois de uma forma mais privada, que ele tem essa vantagem de poder falar comigo. Mas só para lhe dar aqui, para ele ficar tranquilo, que eu depois respondo-lhe a isso. José Pedro, ganhaste a noite, a semana, o fim de semana, tudo, com esta quarentena. José Boto, Paulo Santos, André da Silva, foi um prazer, um privilégio. Obrigado a todos por esta noite magnífica. Aliás, pelas reações que estamos a ver, há aqui, por exemplo, o João Rosas, que é treinador de futebol também, a dizer que este momento competiu muito bem com uma noitada de um grande jogo de futebol, porque se aprendeu, entreteve e deixou muitas saudades, e isto é um comentário que obviamente nos orgulha a todos. Um abraço, protejam-se a vocês e às vossas famílias, que é muito importante. Um grande abraço. Obrigado. Casa, pá. É isso. Isso mesmo. Um abraço. Muito obrigado. Obrigado.